Olá, pessoal. Olá, alunos. Eu estou aqui com mais um vídeo para vocês. Vou trabalhar com o tema soluções, que é da nossa grade curricular. E antes, pessoal, gostaria de dizer que hoje nós estamos passando por um momento difícil, Sabemos que todos nós estamos passando por um tempo de incertezas e acredito que juntos podemos fazer a diferença, É só querer. Podemos juntar forças, também as boas ideias e tentar espalhar energia positiva, mensagens positivas, E nesse momento tão difícil, que é um desafio para nós, professores, coordenadores e o diretor da escola, também é um desafio para vocês, alunos. Então, nossa escola foi fechada, o nosso espaço físico, aquele espaço aconchegante, as aulas presenciais interrompidas e a pandemia alterou a dinâmica das nossas escolas, E para evitar que os alunos sejam prejudicados, logo tivemos que abrir as portas virtuais, na tentativa de passar para vocês o conteúdo nessas aulas à distância, Então trocamos o quadro por computador e hoje nós estamos aqui utilizando o computador, onde nós temos a internet, para nos ajudar a levar as informações e os conteúdos e atividades até vocês, Então vocês tem uma ferramenta importantíssima que é o celular. Você faz várias coisas no celular, até estuda no celular, faz pesquisa, baixa livro, baixa atividades. Então é uma ferramenta muito importante que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, Então, pessoal, hoje nós estamos utilizando o WhatsApp, para enviar nossas atividades até vocês. Fazermos videochamadas, e também utilizamos outras ferramentas, outros aplicativos para que a gente possa fazer videoconferência. Utilizamos hoje o Google Sala de Aula, o YouTube para passar nossas videoaulas. Eu faço gravação no PowerPoint, uma ferramenta muito importante. Hoje eu aprendi bastante a utilizar as nossas tecnologias, espero que você também faça isso, sente no seu horário de estudo, pesquise, vá buscar coisas novas que você vai ver a diferença, Hoje tudo mudou e para passarmos esses conteúdos até vocês, para que esses conteúdos possam chegar até vocês, nós utilizamos essas ferramentas que é de suma importância, de a gente passar e interagir com vocês. Então, estamos cada vez mais preparando aulas em outro formato, cada vez mais estou me adequando melhor ao novo modelo, estou pesquisando, passo horas, treinando e buscando coisas novas para que as atividades e os conteúdos possam chegar a vocês de uma forma mais interessante, e que a aprendizagem seja significativa, Eu utilizo também o Kahoot Premium, que eu até já fiz o quiz à distância com vocês, então foi muito interessante, E como eu não estava acostumada, com esse formato de aulas, não estava acostumada a esse tipo de trabalho, tive que aprender a utilizar essas ferramentas, E hoje eu acredito que a gente pode se aperfeiçoar e aprender cada vez mais, e utilizar as novas tecnologias, porque é o mundo para as novas gerações. E uma das desvantagens hoje nesse ensino à distância que nós estamos para ajudar vocês é a internet, que muitos alunos reclamam que a internet, que muitos ainda não conseguem ter acesso a essa internet e muitos utilizam até a internet do vizinho e que a internet ainda não é tão boa, Essa é uma das desvantagens desse período, mas que vai dar certo, que a gente vai superar e que a gente vai passar. E eu espero que você continue estudando, pesquise,
Vá também fazer pesquisa nos livros, né, no livro didático, em outros livros. E para quem vai fazer o Enem, né, tenha metas, faça o seu planejamento, né, tenha planejamento, coragem e estudo, né? Estude que você chega lá, que você será aprovado. Eu acredito no seu potencial. Professora Ivani acredita no potencial dos seus alunos e que vocês conseguem chegar aonde vocês quiserem. E dias melhores virão. Assistam, né, todo o vídeo, a nossa videoaula, e qualquer dúvida entre em contato comigo. Vou estar aqui, pessoal, com o tema soluções, o tema da nossa aula, né? Vou explicar aqui para que vocês possam compreender. E essa aula é para você do primeiro ano também, do segundo ano, para você do terceiro ano, né, revisar soluções, e para você do curso Novas Formas de Aprender Ciências da Natureza. Então, vamos começar aqui com tia Iva Moraes. E para você que vai fazer Enem, pessoal, ou vai passar por vestibulares, né, que você tenha metas, planejamento, coragem e estudo, né? Estudar bastante, pesquisar nos livros, resolver questões e praticar bastante, né? E desejo muito sucesso, que você possa chegar aonde você quiser, a sua aprovação, né, e atingir os seus objetivos da melhor maneira possível. Vamos começar aqui falando do subconteúdos, né, do nosso bimestre, que é dispersões de solução, coloides e suspensão, coeficiente de solubilidade, classificação das soluções, concentrações das soluções, diluição e mistura de soluções e titulação. Esses são os nossos subconteúdos para o bimestre. Os objetivos, né, da nossa aula, objetivos é aplicar conceitos sobre dispersões e introduzir conceitos de soluções. Então, pessoal, os tipos de dispersões, quando eu falo em dispersões, eu estou falando em misturas, né? Então, quando eu falo em misturas, eu lembro de dois tipos de misturas, que é misturas homogêneas, né? Aqui eu vou ter misturas homogêneas e misturas heterogêneas, né? Heterogênea. Então, eu estou falando nesse tipo de mistura. Quando eu falo de dispersões, eu estou falando exatamente em misturas, em que as misturas elas podem ser, eu posso aqui apontar três formas, né, dessas dispersões, que é solução, dispersão coloidal e suspensões. Vou falar de cada uma, né? Então, voltando aqui, pessoal, vou falar do tamanho dessas suspensões. Quando eu falo em suspensão, eu estou falando exatamente em misturas, né? Então, não é um nome estranho, é um nome muito simples. E eu vou falar aqui que para ser uma solução verdadeira, quando eu falo aqui em soluções, eu estou falando em soluções, eu estou falando aqui em misturas homogêneas, que eu consigo ver apenas uma fase, né? Então, se eu tiver aqui um tamanho de 0 a 1 nanômetro, que é um nanômetro, que é 10 a menos 9 metros, né? Esse é um nanômetro. Vou colocar aqui para vocês, que peraí, a canetinha, 10 a menos 9 metros, né, pessoal? Então, se o tamanho, né, dessa suspensão for de 0 a 1 nanômetro, eu tenho soluções verdadeiras, né? Então, para ser uma dispersões coloidal, para ser um coloide, tem que ter 1 nanômetro, né? Tem que ter aí 1 nanômetro a 1000, de 1 a 1000 nanômetro. E para ser uma
suspensões, né, para ser suspensão, tem que ter o seu tamanho, tem que ter aí de acima de 1 nanômetro, né? Aqui, como eu estou mostrando aqui para vocês, acima de 1000 nanômetro, né? Repetindo, pessoal, para ser soluções verdadeiras, tem que ter 1 nanômetro, ou seja, pode ser menor do que 1, né? De 0 a 1 nanômetro, de 0 a 1. E para ser coloide, né, tem que ter de 1 a 1000 nanômetro. E os colóides pode ser aerossol, emulsão, espuma, sol e gel, que eu vou explicar cada um para vocês. Né? Então, pessoal, um dos critérios, outros critérios que eu posso diferenciar soluções de colóides e suspensão é pelas seguintes características, né? Pelos seguintes aspectos. Para ser uma solução, pessoal, aqui, ó, para ser uma solução, falar aqui de soluções, para ser soluções, e quando eu falo em soluções, são misturas homogêneas, né, ela é homogênea, como por exemplo, a mistura de sal e água, né, que eu consigo ver apenas uma fase. Então, antes disso eu vou falar aqui o disperso, né, que eu vou ter, para poder a gente chegar aqui, pessoal, ó. O disperso, vou colocar aqui antes de terminar, como eu estou falando aqui em misturas, que eu vou falar aqui do disperso, vou colocar aqui para vocês, que são as dispersões, né, são as dispersões. Eu estou falando em misturas, né, quando eu estou falando em dispersões. E essas dispersões, que são as misturas, eu tenho o disperso, né, aqui eu tenho o disperso, e tenho o dispersante. O dispersante, pessoal. O dispersante. Como assim, tia Iva? Vamos supor que eu tenho aqui uma mistura de água e NaCl, né? Água mais sal. Supor aqui água mais sal. Onde eu tenho a água, que está em maior quantidade, é o dispersante, que eu poderia dizer o solvente, né? E o sal, que eu tenho aqui, vou ter o disperso. O disperso, né? Aqui o S, disperso, vai ser o sal que vai estar em menor quantidade. Deu para entender? Nas misturas eu tenho um disperso e um dispersante. Né? O disperso está sempre em menor quantidade, que vai ser o sal, e o dispersante está em maior quantidade, que vai ser a água, que também é conhecido como solvente universal, e o sal é conhecido também como soluto. Deu para entender, né? E outro aspecto aqui que eu vou mostrar para vocês, para que possa conhecer uma solução, é que uma solução, como eu só tenho uma fase, como sal e água, eu não consigo filtrar, e não vai, se eu for fazer aqui a filtração, não vai acontecer nada, ou seja, vai passar todo o líquido, toda a solução, né? Porque a gente só consegue ver uma fase e o disperso vai estar totalmente dissolvido na água. Consigo fazer por centrifugação, tia Iva, essa separação? Também não, pessoal. A decantação do disperso aqui não vai ocorrer nessa decantação, porque eu tenho todo o disperso dissolvido na água. Eu vou conseguir fazer análise microscópica também, a olho nu, eu consigo ver apenas uma fase, não vou conseguir ver o disperso, que seria o sal. Exemplos de soluções, como eu já falei, né, água, aqui embaixo, ó, é água mais sal, água mais açúcar, né, entre outros. Esse é exemplo de soluções. Colóides, né? Eu vou falar aqui de colóides para vocês, né? Vou falar aqui de colóide, né? Então, qual a característica, tia Iva, de um colóide, né? O colóide aqui, eles são misturas heterogêneas, né? Misturas heterogêneas, né? Éter,
Então, eu vou ter misturas heterogêneas aqui, o meu colóide, né? E então, eu vou mostrar aqui que esse colóide, ele, como é que outros aspectos que eu posso conhecer o colóide. Eu posso fazer a filtração, tia Iva, do colóide? Pode sim, só que vai ter que ser um filtro, né? Vai ter que ser uma filtração com um filtro, né? O ultrafiltro, né? Que pode separar o disperso do dispersante, né? Então, para que você possa separar o disperso que é desse colóide do dispersante, então você vai ter que utilizar um filtro muito fino, né? Ultrafiltro. Não consegue fazer por uma filtração comum. E na centrifugação, eu vou conseguir, vai ter a decantação, sim. Na centrifugação, no colóide, você for aqui passar pela centrifugação, você vai conseguir separar o disperso do dispersante, né? Você vai, o disperso vai se decantar, né? Então, você consegue fazer uma análise microscópica. Também você vai conseguir ver o disperso, né? Já que é uma mistura heterogênea, que você tem que visualizar duas fases, e para essa visualização você não vai conseguir a olho nu, mas você vai fazer análise microscópica, como por exemplo, quais exemplos de colóide, tia Iva? Gelatina, leite e sangue, né? Para você conseguir diferenciar se essa mistura é heterogênea ou homogênea, você vai conseguir visualizar pela análise microscópica, né? E exemplos de colóide, como eu já falei, a gelatina, né? Principalmente aqui a gelatina, vou dar um exemplo: gelatina, leite, gelatina, né? Leite, e sangue, né? Entre outros. Suspensões, pessoal, vou falar aqui na suspensão, né? Suspensão, tia Iva, eu posso fazer a filtração? Suspensão, sim, você pode fazer essa filtração. Não é necessário centrifugação, né? Não é necessário para se decantar, você vai deixar em repouso. Não é necessário essa centrifugação, então independe da centrifugação. E não é necessário a análise microscópica, porque você vai conseguir ver a olho nu, né? Como por exemplo, o exemplo de suspensão é a água, né? O H2O mais areia, né? Então você vai ter aí uma água barrenta, né? E que você vai deixar se decantar e depois fazer a separação da água com areia pelo método de filtração, né? Eu acho que deu para você entender até aí, né? Agora vamos estudar aqui separadamente, né, soluções. E essa aula tem como referência o livro de Química de Novaes, né, Tissone, da editora Positivo, do 2º ano, né? E nosso conteúdo, quem tem esse livro, está na página 12, né? Na unidade 1 de soluções. Então, vamos aqui para soluções, né, pessoal? Soluções, elas têm que ser obrigatoriamente homogênea, né? Para ser uma solução, tem que ser obrigatoriamente homogênea. Então, o que é soluções? É uma mistura homogênea composta de 2 ou mais componentes, que consiste de... né, vai consistir de solução, que é igual a soluto, mais solvente, né? Então, a nossa mistura, a nossa solução, ela é composta de um soluto mais um solvente, né? Vocês sabem que a mistura homogênea a gente só consegue ver uma fase. Nós temos aqui o soluto, que é o que está em menor proporção, e o solvente, que é em geral, né, que está em maior proporção, em geral sempre é a água, né, em geral. Então, nós temos alguns exemplos, né, açúcar em água, o ar atmosférico, as ligas metálicas, o sal, mais água, né, a gente já trabalha no nosso dia a dia com essas misturas, com essas soluções. Quando a gente está no café da manhã, né,
costumamos consumir alimentos que popularmente são vistos como líquidos, exemplo, leite, café, suco, chá, entre outros, né? Mas cientificamente eles são diferentes formas de dispersão, no caso misturas, assim como a manteiga, os queijos e as geleias, né? Você sabe que as soluções obrigatoriamente têm que ser misturas homogêneas. Também temos as soluções, pessoal, não só de sólido e líquido, também temos líquido, né? Como por exemplo o vinagre, e também gases mais líquido, que é o nosso refrigerante, né? Não deixa de ser uma solução, uma mistura homogênea. E observando, pessoal, para que vocês tenham um pouco de cuidado, né? Solução é igual a homogênea, no caso tem que ser uma mistura homogênea, e suspensão é heterogênea, né? Uma mistura heterogênea. Só para vocês não confundirem aqui, para entender melhor. Só uma observaçãozinha. E a classificação das soluções, pessoal, de acordo com o estado físico das soluções, nós temos aqui o primeiro critério, né? De acordo com o seu estado físico. Então, vamos aqui citar sólidos, líquida e gasosa, né? Aqui no seu primeiro critério, que é o estado físico da solução, ela pode ser sólida, pode ser líquida, assim como pode ser gasosa, né? Vou passar aqui uma tabela para falar um pouco dessas substâncias, né? Dessas soluções no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Lembrando que nós temos soluções, nós temos o soluto, né? E também temos o solvente, né? O soluto é a substância que se dissolve no solvente, né? Só recapitulando. E o solvente é o meio no qual um ou mais solutos se dissolve, né? Então vamos aqui para uma tabela, né? Essa tabela tem como referência, foi encontrada na internet, os tipos de soluções, e na tabela tem solução, soluto, solvente e os exemplos, né? Então uma solução sólida, que eu tenho um soluto sólido e um solvente sólidos, exemplo, liga metálica, que é o cobre e níquel, solução sólida, em que o soluto é líquido e o solvente é sólido, nós temos aqui o mercúrio, né, em cobre, e solução sólida no estado gasoso, em que o soluto é gasoso e o solvente é sólido, temos o gás hidrogênio dissolvido em níquel. Então, a solução líquida, né, que é o soluto, o sólido, e o solvente líquido tem o NaCl em água. Solução líquida onde tem o soluto, que é um líquido, e o solvente é um líquido, o álcool em H2O, que é a água. Então, nós temos aqui a solução líquida, que o soluto é gasoso, né, aqui gasoso, e nós temos aqui um líquido, nós temos o gás carbônico dissolvido em água. Já, pessoal, as soluções aqui gasosa, onde temos o soluto como sólido e o solvente gasoso, é a poeira no ar atmosférico, né? Aqui, ó, a poeira. E solução gasosa, quando o soluto é líquido e o solvente é gasoso, o ar, a água no ar atmosférico, né? Gasosa, solução gasosa onde o soluto é gasoso, né? E o solvente é gasoso, nada mais é do que o ar atmosférico, né? Deu para entender aqui essa tabela. O segundo critério, pessoal, que é de acordo com a natureza do soluto, temos o exemplo da solução molecular, né? Que é uma solução molecular. As partículas do soluto são moléculas, como por exemplo o nosso açúcar, né? O açúcar é uma molécula porque não consegue dissociar, formar íons, né? Açúcar mais água vai formar uma solução aquosa, em que eu vou conseguir ver uma fase quando é uma solução molecular, em que não forma íons, não conduz corrente elétrica,
né? Então, eu já também tenho as soluções, a solução iônica, que as partículas do soluto são íons, como por exemplo o NaCl, né? O NaCl dissolvido em água, ele vai formar íons, né? Então o NaCl, quando ele dissocia, ele forma o Na+, né, aquoso, mais o Cl menos aquoso. São essas cargas positivas e essa carga aqui negativa. Carga positiva e essa carga negativa são os íons, né? Eu acho que deu para você entender. E uma solução iônica, ela conduz corrente elétrica, pessoal. Conduz corrente elétrica. Terceiro critério, pessoal, de acordo com a solubilidade do soluto, né? Então, o que é, tia Iva, a solubilidade de um soluto? É a quantidade máxima do soluto que pode ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Então, vamos para a classificação, pessoal, quanto à quantidade de soluto dissolvido, né? Vamos aqui para mostrar para vocês. Então, quanto à quantidade dissolvida do soluto, né, nós temos aqui uma solução saturada ou saturada com corpo de fundo, uma solução insaturada, diluída ou concentrada, ou uma solução supersaturada, né? Então, vou diferenciar para vocês como isso acontece, né? Como acontece, como eu posso classificar quanto a quantidade de soluto dissolvido na solução. Então, eu tenho aqui 4 exemplos, né? Tirado também da internet esses exemplos, né? Então, o exercício tem que fornecer o coeficiente de solubilidade para que você possa resolver nessa situação. E o que é coeficiente de solubilidade, tia Iva? Está ficando cada vez mais difícil, né? O coeficiente de solubilidade, pessoal, é o limite de soluto que o solvente consegue dissolver, né? Então, nós sabemos que em uma solução você tem o soluto, né, que está em menor quantidade, e tem um solvente que está em maior quantidade. Um exemplo de solvente é a água, né, e o soluto é o sal. Então, o coeficiente de solubilidade para essa situação aqui que eu vou passar para vocês vou colocar aqui a caneta, é de 50 gramas, né, o coeficiente, vou colocar aqui, coeficiente de solubilidade. Nós temos que obedecer esse coeficiente para classificar essa substância. 50 gramas, né, de NaCl, que é o sal, que nós vamos trabalhar aqui com ele, para 500 ml de água, né? Em 500 ml de água, eu só consigo dissolver 50 gramas de sal, né? Então, tem que obedecer a esse coeficiente estequiométrico, desculpa, pessoal, esse coeficiente de solubilidade, né? Então, você tem que obedecer aqui. Vamos aqui para a situação aqui 1, né, com a situação 2, o que podemos observar? Nesse primeiro recipiente, a gente tem 5 gramas de NaCl dissolvido em 500 ml de água. Só que o coeficiente de solubilidade, né, o que 500 ml de água consegue dissolver, é 50 gramas de sal, né, mas aqui foi dissolvido 5 gramas de sal, então está abaixo do coeficiente de solubilidade, bem abaixo, né? Já no segundo recipiente, eu tenho aqui dissolvido em 500 ml de água 30 gramas de NaCl, que também está bem abaixo do coeficiente de solubilidade, né? Está bem abaixo. Então, como eu posso classificar de acordo com a quantidade de soluto dissolvido, né? Como eu posso classificar esses dois recipientes? Como eu vou classificar esses dois recipientes? Como o coeficiente, como o soluto está dissolvido em uma pequena quantidade, bem abaixo do coeficiente, né, desse coeficiente de solubilidade, é uma quantidade de soluto inferior ao limite, porque o limite é esse aqui, 50 gramas. Eu posso dizer que essa solução é insaturada, né? É insaturada. Por que, tia Iva, insaturada?
porque o soluto dissolvido, saturada, vou colocar aqui, pessoal, insaturada, porque o soluto dissolvido é inferior ao limite. Mas aí eu tenho que classificar se é insaturada diluída ou concentrada, né? Se você tem 5 gramas de NaCl e 30 gramas de NaCl, qual você acha que vai estar totalmente diluído, né, em 500 ml de água? Vai ser o primeiro recipiente, né? Então aqui o primeiro recipiente, como ele tem 5 gramas em 500 ml de água, vai estar totalmente dissolvido. Então eu vou chamar insaturada diluída, né? Insaturada aqui diluída, porque está totalmente diluída. Já esse com 30 gramas, pessoal, como ele está um pouco abaixo do coeficiente de solubilidade, é uma solução concentrada, né? Insaturada, concentrada. Deu para entender, né? Aqui concentrada. E eu tenho aqui insaturada. Insaturada é quando o soluto, essa quantidade de soluto é inferior ao limite do coeficiente de solubilidade, né? Então o limite aqui é 50 gramas. Já nesse outro aqui, pessoal, no 3 e no 4, né, como você pode observar, eu tenho no 3 aqui 50 gramas de NaCl dissolvido em 50 ml, então eu estou aqui no meu limite, né, está dissolvido, porque eu digo que o coeficiente de solubilidade diz que o limite para dissolver, o limite de soluto para ser dissolvido em 500 ml de água é 50. Então, se eu tenho aqui 50 gramas de sal dissolvido em 500 ml, né, que vai ser saturado, então eu vou, dissolvido em 500 ml de água, desculpa pessoal, eu vou chamar essa solução de saturada, né? Essa vai ser uma solução saturada, né? Saturada. Aprendendo aqui a escrever nessa canetinha. Então, vou ter aqui uma solução saturada, né? Por quê, pessoal? Porque esse é o limite, né? Porque essa solução saturada, porque eu consegui saturar com o limite do coeficiente de solubilidade. Então, essas soluções, né, essas soluções saturadas são aquelas que contêm, né, a máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvida em um solvente, né, a certa temperatura. Então, soluções saturadas, pessoal, são aquelas que contêm, né, a máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvido em um solvente, que é essa quantidade de 500 ml. Então, eu vou passar para o outro recipiente, que é o recipiente 4. Eu tenho 55 gramas de sal dissolvido. Então, se o coeficiente de solubilidade é 50, eu tenho aqui 5 gramas, né, 5 gramas de soluto passando, né? Então, se eu tenho 5 gramas de soluto, pessoal, em 500 ml de água, quanto é que vai ser dissolvido aqui? Qual é a quantidade de soluto que pode ser dissolvida em 500 ml de água? Só 50. O que sobrou foi 5 gramas, né? 50 gramas foi dissolvido, porque é o limite, é o máximo que pode ser dissolvido em 50 ml. Sobrando aqui no fundo do recipiente 5 gramas desse soluto. Quando sobra, se sobrou aqui, eu chamo, né, de saturada com corpo de fundo, né? Com corpo de fundo, pessoal. Porque corpo de fundo. Pronto, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo, né? Então, essa solução eu posso
chamar esse aqui o resíduo, né? Parte do sólido que não é dissolvido, eu chamo de corpo de fundo ou corpo de chão, que é o que sobrou da minha solução. Tia Iva, e solução supersaturada? Como eu posso responder a uma solução supersaturada? Então, uma solução supersaturada, pessoal, é aquela onde o solvente está dissolvendo uma quantidade acima do coeficiente de solubilidade, né? Acima do coeficiente, essa quantidade, né, desse coeficiente é acima do que o coeficiente permite, né? Acima do limite, que o limite aqui, né, é 50 gramas. Então, eu posso pegar nessa substância, eu vou colocar aqui, com corpo de fundo, né? Eu vou pegar essa solução e vou passar ela para ser uma solução supersaturada. Quais são os critérios, Tia Iva, para isso ocorrer? Para que possa ser uma solução supersaturada, pessoal, você tem que realizar um aquecimento, né? Realizando aqui o aquecimento, eu vou conseguir, a uma determinada temperatura, dissolver, né, totalmente essa quantidade, esse corpo de fundo, né, vai ser dissolvido totalmente, né, esse corpo de fundo. Então, quando eu vou aquecer, todo esse corpo de fundo aqui vai estar dissolvido, né? O que é que acontece o que é que tem que fazer para que ela possa ser classificada uma solução supersaturada? O que é que eu vou fazer? Então, depois de aquecer, o que é que vai acontecer? Você pode levar esse recipiente, né, depois do aquecimento, a um resfriamento, né, resfriamento brusco, né? Quando você faz esse resfriamento, você vai observar que a solução, o soluto, né, esse soluto aqui, que era o corpo de fundo, continua dissolvido, né? Está dissolvido totalmente, né, nesse solvente, né? Então, você não consegue esse corpo de fundo, né, que é essa quantidade que está acima do limite de coeficiente de solubilidade, não consegue mais voltar, né? Ficou totalmente dissolvido. Então, eu vou chamar essa solução de supersaturada, né? Supersaturada. Acho que deu para entender, né, pessoal? Um pouquinho complicado. Acho que deu aí para entender, né? Essa solução supersaturada. Então, pessoal, só recapitulando, né, o que é uma solução supersaturada, né? Só vou recapitular. Quando contém mais soluto dissolvido do que o limite determinado pelo coeficiente de solubilidade, né? Então, repetindo novamente para que você possa compreender, né? Então, uma solução, quando é que ela é supersaturada? Quando contém mais soluto dissolvido do que o limite determinado pelo coeficiente de solubilidade, né? Então, eu posso dizer para vocês também, repetindo, né, recapitulando, uma solução insaturada, ela pode ser uma solução diluída ou uma solução concentrada, né? Uma solução insaturada, pessoal, diluída, é quando a quantidade de matéria do soluto é pequena em relação à quantidade do solvente, né? Como eu mostrei para vocês, que 5 gramas de NaCl para 500 ml de água é muito pequena, né? E a solução concentrada já ocorre ao contrário, né? Há uma grande quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente, né? Então, tia Iva, e o que é, né? Você pode definir novamente o que é uma solução saturada. Saturada, pessoal, é quando contém a máxima quantidade possível de soluto para certa quantidade de solvente, né? Quando possui a máxima quantidade de substância dissolvida, de modo que o sistema resultante tenha uma única fase, né? Como, por exemplo, não apresentar o corpo
de fundo que já é saturada com corpo de fundo. Acho que deu para entender, né? Agora vamos falar da classificação, pessoal, dos colóides, né? Vou falar aqui dos colóides para vocês. Essa classificação, né, dando continuidade, que é o colóide, vocês sabem que é uma mistura heterogênea, né? E eu posso mostrar para vocês aqui a dispersão de um colóide em um líquido ou em um sólido, né, que é classificada aqui como Sol. Sol é um colóide que é constituído por um disperso e um dispersante. E antes de mostrar aqui para vocês, dar continuidade com isso aí, pessoal, os colóides, né, são dispersões em que as partículas dispersas possuem tamanho de 1 a 1000 nanômetros, né? Só para recapitular aqui para vocês. Então, os colóides são materiais heterogêneos, mas só pode ser identificado por meio de microscópio, pois não conseguimos, né, visualizar a olho nu, porque parece ser soluções, ou seja, misturas homogêneas, que não é misturas homogêneas, né? O colóide é classificado como uma mistura heterogênea. Então, vamos aqui para o primeiro, que é o Sol, né? O colóide constituído por um disperso, que é o sólido, né? E o dispersante, que é o líquido, né? Que eu posso dizer que o disperso é o soluto e o dispersante é o solvente. Exemplos de Sol é a gelatina, né? Em água, verniz, tintas, entre outros, né? Vou passar aqui para o próximo. Então, eu vou ter aqui o gel, né, que é um colóide constituído por um disperso líquido e por um dispersante sólido. É um meio... O gel, pessoal, no gel, o meio de dispersão é o sólido e a fase dispersa líquida, né? Então, temos aqui um exemplo. Geleias, manteiga, queijo, entre outros exemplos, né? Existem vários outros exemplos. Emulsão, né? Um colóide constituído por um disperso, que é o líquido, e o dispersante, que é um líquido também. Exemplos é a maionese e o leite. Exemplos também ainda de emulsão é a maionese, o leite, manteiga, creme facial, sorvete. E emulsão sólida pode ser a margarina, opala e pérola. E a espuma, né, a dispersão de um gás em um sólido e um líquido. Né, espumas é uma espuma de sabão e de combate ao incêndio e o chantilly. Espuma sólida é o isopor, né, poliuretano, pedras pómenes, e carvão e maria mole, né? A espuma que eu posso dizer para vocês é um colóide que é constituído por um disperso, que é o gás, e o dispersante, que é o líquido. Exemplos é o ar na espuma de sabão, o ar no chantilly, né? E no colarinho do chopp. O aerossol, pessoal, é a dispersão de um sólido ou um líquido em gás, né? Nós temos aqui um colóide constituído por disperso, que é um sólido, e o dispersante, que é o gás. O exemplo, as fumaças, né? Nuvens, poeira, fumo, né? O aerossol sólido e o aerossol líquido, né? Spray, nuvem, nevoeiros, entre outros. Vamos para a questão, né, para a prática. Eu coloquei aqui umas questões básicas, né? Então, questão 1. Faça a correspondência, né? Primeiro, 1. Solução verdadeira, solução coloidal e suspensão. Letra A. Então, você vai fazer essa correspondência, né? Letra A. Suas partículas podem ser separadas por ultrafiltros, né? Qual dessas daí as partículas podem ser separadas de ultrafiltros? Vamos ver aí. Pode ser separada por ultrafiltros. Vou colocar aqui a caneta.
vai ser a 2, né, que é um colóide, precisa ser separada por ultrafiltros, né, é passível de sedimentação espontânea, né, passível de sedimentação espontânea, né, qual é o que eu vou colocar aqui para você. No caso, sedimentação é a decantação espontânea, né, então, espontânea, então eu vou colocar aqui a suspensão, né, que temos até o exemplo de água barrenta, né, que é água com areia. Então, vou colocar aqui o 3, né? Cadê a caneta? Vou pegar aqui a caneta. Vou colocar aqui novamente, pegar aqui a caneta. 3, suspensão. Possui partículas invisíveis mesmo com o uso de aparelho, gente. Então, mesmo com o uso de aparelho, quem é que fica invisível para vocês? Vai ser soluções verdadeiras, né? Que mesmo com o uso de aparelho, né, análise microscópica, ela vai se tornar invisível. Soluções verdadeiras. Suas partículas são separadas por filtros comuns. Então, quem são as partículas aí separadas por filtros comuns? É a suspensão, como exemplo eu já falei, né? Areia e água, né? Então, pode ser separado por filtros comuns. Então, aqui vai novamente a 3. Possui partículas visíveis apenas ao ultramicroscópico. Quem é que possui partículas visíveis apenas ao ultramicroscópico, né? As soluções coloidal, né? Então, aqui vai ser a alternativa 2, que é solução coloidal, né? É sempre um sistema homogêneo e suas partículas não sedimentam. O que é sempre um sistema homogêneo? Que tem que ser obrigatoriamente um sistema homogêneo. As soluções, a solução verdadeira, né? Então, aqui vai a 1. Não pode ser separado por filtração, nem por centrifugação. Aqui nem pode ser, né? A 7 não pode ser, a G, né? Não pode ser separado por filtração, nem por centrifugação. Vai ser solução verdadeira, né? Porque nem é separada por filtração e nem por centrifugação. Até porque uma solução homogênea de sal e água, a única separação que nós podemos fazer, o único método de separação é de separação por destilação, né? Destilação é o método mais usado. Um sistema heterogêneo, né? Quais são dessas que tem um sistema heterogêneo? A 2 e a 3, né, pessoal? A coloidal e a suspensão é um sistema heterogêneo. Então, aí fica a letra A, 2, B, 3, C, 1, D, 3, E, 2, F, 1, né? A F é a 1, a G é a 1 e a E, 2 ou 2 e 3, né? Vamos para a próxima questão, 2. O quadro a seguir, né, como vocês podem ver aí, tem algumas prioridades, natureza das moléculas, dispersão A, dispersão B e dispersão C. Efeito da gravidade, uniformidade e separabilidade. Logo, podemos afirmar que, vamos aqui para a nossa questão, a letra A, podemos afirmar que A, aqui, né, da suspensão, o A é uma solução verdadeira, o B é uma suspensão, o C é uma solução coloidal. Vamos observar aqui qual seria a correta. A é uma solução verdadeira, pessoal. Átomos, íons ou pequenas moléculas. Não sedimenta, homogênea, não pode ser separado por filtração. B, vamos ver se a B é uma suspensão. Macromoléculas ou grupos de moléculas,
não sedimenta. Então aqui, se você for observar, a suspensão sedimenta, né? Já não é a B. Não tão homogênea e solução coloidal. C, solução coloidal. Vamos ver, partículas visíveis a olho nu, sedimenta, heterogênea e pode ser separada por papel filtro, né? Vocês sabem que um colóide, as partículas é invisível a olho nu. E não sedimenta, é heterogênea e pode ser separada por filtro de papel, jamais, né? A solução coloidal não pode ser separada por filtro de papel. Vamos aqui a B. Letra A, suspensão, né? Vamos ver aqui, suspensão. Na letra A, vamos ver se está certa. Suspensão não é, né? Aqui, porque os átomos e íons não sedimentam. Suspensão aqui sedimenta. B, solução coloidal. Não tão homogênea, pode ser separada por apenas membranas especiais. C, solução verdadeira. De jeito nem... Não pode ser, pessoal, porque a solução verdadeira é homogênea. C, letra A, solução coloidal, não sedimenta, é homogênea? Não, a solução coloidal não é homogênea. Então, vamos para D. Letra A, solução coloidal. B, suspensão. Solução verdadeira. Alternativa D. Como faltou aqui uma alternativa, pessoal, a E, né? Faltou aqui a E, vou colocar aqui para vocês, né? A A seria o que? Solução verdadeira, né? Que é a nossa resposta. Aí B é igual a solução coloidal. Foi um erro, pessoal, desculpa, solução coloidal. Essa é a resposta, seria a alternativa E. E C, suspensão, que estaria correta, né? Suspensão. Ou seja, aqui na A é uma solução verdadeira, nessa dispersão. Na B é uma solução coloidal, né? Não sedimenta, não é tão homogênea, porque é heterogênea. E essa suspensão, que as partículas é visível a olho nu, acontece a decantação, heterogênea e pode ser separado por filtro, né? Então, a alternativa verdadeira aqui, pessoal, que faltou aqui, é a E. 3. Uma solução de cloreto de sódio foi adicionada a um cristal desse sal e verificou-se que não se dissolveu, provocando ainda a formação de um precipitado. Pode-se inferir que a solução original era estável, diluída, saturada, concentrada ou supersaturada. Vamos aqui para a nossa resposta. A alternativa correta, pessoal, porque não é estável, não é diluída, também não é saturada, concentrada e supersaturada, também não é. A alternativa correta aqui, pessoal, vai ser a alternativa E, supersaturada. Por que, tia Iva, essa resposta é uma solução supersaturada? Porque, pessoal, essa solução era supersaturada, possui mais soluto dissolvido do que deveria ter em condições normais, né? Já era uma solução supersaturada, né? Que ela já possuía mais soluto dissolvido do que deveria ter em condições normais. Então, esse tipo de solução é instável e não estável. Assim, qualquer perturbação, né, como adicionar esse cristal aí, faz com que o soluto em excesso precipite, né? Se for uma solução supersaturada, por mais que você perturbe esse sistema, coloque mais soluto, você não vai conseguir mudar essa solução. A 4, pessoal. 4. Vamos aqui para 4.
popular maionese caseira é formada pela mistura de óleo, limão, vinagre e gema de ovo. Esse último componente, né, tem a função de estabilizar a referida mistura. Essa mistura é um exemplo de solução verdadeira concentrada. Não, nós não estamos falando de uma solução verdadeira, né? A maionese é uma solução coloidal, né? Então não é uma solução verdadeira. Solução diluída também não é. É uma dispersão. Dispersão quer dizer mistura, é uma mistura coloidal do tipo gel, também não é. D, é uma dispersão coloidal do tipo emulsão? Sim, pessoal, aqui é do tipo emulsão, né, a maionese. A resposta aqui é a alternativa D. E um gel que sofreu uma peptização. Peptização quer dizer, pessoal, aqui, ó, peptização, eu posso dizer para vocês que peptização é a transformação da fase gel para a fase sol, né? Então, isso não aconteceu. Que peptização.